Em nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Está no capítulo 13, versículo 4. E Emmanuel vem comentar na lição 163 do livro Vinha de Luz, O Irmão. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhe são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar o companheiro das obras, quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Vamos lá, Emmanuel pega hoje um texto que a gente conhece bastante, porque pelo menos eu que tive uma origem na Igreja Católica e que convivo o tempo todo por conta das famílias com o ambiente protestante, é um trecho da Carta aos Coríntios que é muito usado, que é muito lindo, é um texto dos mais bonitos, que vem falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor. Vou falar em primeiro lugar sobre isso, né? Muitas traduções bíblicas estão trazendo a palavra amor, mas a palavra original que foi traduzida por amor, ela pode também significar caridade. E no estudo da doutrina espírita, mais notadamente, você vai encontrar o uso da palavra caridade, porque se tem percebido muitas vezes uma falsa interpretação sobre a palavra amor. Utilizou a palavra amor mais no sentido do amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher. Por isso eu particularmente participei de muitos casamentos ou muitos eventos de Dia dos Namorados, né, dia que estava se falando desse amor entre homem e mulher, e que se usou esse texto do Paulo de Tarso. Quando, na verdade, quando você usa a palavra caridade, a caridade ela estende mais o conceito para toda a humanidade, para todos os seres humanos, sem distinção, né? Então fica mais fácil da gente entender. Então ele pega um texto que fala assim, leia-se o amor ou a caridade. A caridade é sofredora, ela é benigna, ela não é invejosa, ela não trata com leviandade, ela não se ensoberbece. E Emmanuel, olha, quando termina o texto, o último parágrafo do texto, fala o seguinte, quem doa de si alguma coisa já está melhor do que aquele que não está doando nada, cristalizado na indiferença ou na secura. Tudo bem. Mas para aquele que já iniciou, começa a fazer algum trabalho de doação, de alguma maneira, e quando a gente fala doação, está falando inicialmente sem esperar uma contraproposta, uma contrapartida, não tem, né, não está esperando nada, ainda fica legal para a gente começar a analisar o que está por trás desse fenômeno, porque por exemplo, tem muita gente que simplesmente começa a trabalhar dessa maneira porque eu comecei a ler muitos livros espíritas e estou vendo a sorte das pessoas quando chegam lá do outro lado da vida. Então, será que eu estou vendo que a caridade, sem a caridade não tem salvação, sem o amor não tem salvação? Então é melhor eu começar a praticar desde agora. Está tendo um interesse naquela pessoa. E a gente percebe nessas pessoas, né, que normalmente a coisa não é natural ainda. Ela sai ainda no início por impulso de disciplina, por impulso de conhecer uma coisa nova, e às vezes até por reflexo da fé também. Mas a gente percebe pessoas que o simples fato dela estar ali envolvida na caridade, de alguma maneira, já é tão natural nela, né? Então ela já saiu dessa etapa
inicial, ela já está experimentando as alegrias realmente de você estar servindo de alguma maneira. Mas ele começa a colocar para a gente aqui algumas situações que vale a pena a gente submeter ao nosso crivo aqui da razão, do bom senso e fazer uma autoanálise se a gente está se enquadrando em cada um desses aqui. Porque ó, o texto que ele pega hoje da Carta aos Coríntios, ele fala, essa sofredora é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece. Então ele veio tratar esse tema sobre o aspecto mais negativo, mais de maneira educacional para a gente, para que a gente comece a vigiar também como é que está sendo o nosso trabalho, como é que está sendo a nossa proposta. Então ele fala, quem dá para se mostrar é vaidoso. Está querendo mostrar para todo mundo, ou então tem algum interesse por trás disso. Qual é o interesse disso? Não, mas tem vaidade. Para torcer o pensamento dos outros, para poder estar conquistando as pessoas, é tirano, está querendo conquistar, dominar as pessoas. Né? Para livrar-se do sofredor é displicente. Vou dar logo para ele ir embora logo. É interessante a gente analisar, né? Quantas vezes a gente passa por isso, né? Principalmente quando está, falo no meu caso pessoal, né? Estou sem tempo nenhum e de repente estou no trânsito, passa aquela pessoa e vem a consciência. É melhor ter dado do que não ter dado nada, tudo bem. Mas você quer logo se livrar, dar logo aquele dinheiro para... Já aconteceu, isso é claro, isso acontece comigo aqui, já aconteceu, né? A carapuça serve, mas cabe bonito mesmo, é o número certo aqui. Né? Quem dá para exigir títulos efêmeros é tolo. Títulos aqui da Terra, que se compara com os títulos do plano espiritual. Né? Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Aí realmente, quando a gente fala vantagem, a gente não está falando só de vantagens financeiras, pecuniárias, materiais, não. Muitas das vezes é vantagens de privilégios. Às vezes a pessoa quer disputar cargos dentro da sua instituição religiosa. Né? Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Aí é companheiro das obras malignas mesmo. E a gente lembra com muito carinho de algumas lições que a gente foi tendo com o tempo. Cuidado com a roupa que você usa, não vai para... Né, até o carro que você vai usar quando vai fazer alguns trabalhos na rua. As joias para não humilhar aquela pessoa que está ali recebendo. Enfim. Me lembro até com muito carinho do seu altivo, ele falando para a gente assim, quando vocês verem um morador de rua ou alguém que recebe cesta básica na nossa instituição, no McDonald's ou até mesmo em um bar, confraternizando com os amigos, não vamos ter pensamento de discriminação, nem vamos tentar limitar, dizendo, aí, está recebendo? Não, gente, aquilo ali significa reinserção social. Aquela pessoa estava se sentindo o tempo todo excluída por não ter oportunidade, agora o McDonald's para ela, ou então o barzinho, está significando que ela está podendo confraternizar. Vamos ser mais caridoso nesse ponto. Né? Aí depois ele fala, para sondar a extensão do mal, quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Aí está entrando naquela parte da diligência, das sindicâncias. Né? Quem dá para afrontar a posição dos outros aí já é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos aí é invejoso. Vai chegar uma hora que a gente vai fazer a coisa naturalmente e de Deus nada se esconde. A nossa intenção fica escancarada para o plano espiritual. Não tem como esconder. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é um delinquente potencial. Né? Primeiro ele falou aqui que ele chama de tirano e agora ele falou esse aqui é delinquente potencial. De todas as maneiras é a gente começar a pensar assim, eu estou procurando oferecer um pouco do meu tempo, um pouco do meu recurso financeiro que sobra, um pouco de mim, porque eu já estou entendendo que também eu proporcionando a felicidade das outras pessoas, aquelas pessoas vão estar de alguma maneira proporcionando a felicidade de todo o meio que eu me encontro. Isso é válido. Aí isso é válido sim. Né? Essa é a mais nobre de todas. E muitas das vezes a gente não está nem pensando no Cristo, a gente está pensando na dor no outro. Mas o Cristo falou que todas as vezes que estiverem pensando, fazendo alguma diferença para os mais pequenininhos, é ele que está fazendo também. Mas a maioria das vezes a gente nem pensa no Cristo. E eu termino com uma frase do Leopoldo Machado. Leopoldo Machado fala que o ideal vai ser o dia que a gente chegar a fazer o bem
pelo amor natural que a gente vai ter ao bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.